Olá, Publitechers e Marketechers desse Brasil. A gente está começando mais um Publifran e hoje ele é muito especial, com uma super convidada e a gente vai falar sobre colaboração além das fronteiras. Não vou dar muito spoiler aqui nessa abertura para vocês ficarem ligadinhos aqui com a gente. Mas antes de tudo, vocês já sabem, já estão acostumados. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever nesse canal para você que está acompanhando no YouTube, né? E para você que está nas plataformas de streaming, não esqueça de avaliar esse episódio, tá? Aí na sua plataforma preferida. E, claro, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e confiram os conteúdos daqui, que são todos conteúdos riquíssimos. E o episódio de hoje está imperdível. Rola a vinheta que vai começar mais um Publifran. Então, sem mais delongas, deixa eu contar para vocês. Hoje eu converso com uma amiga que tem dedicado parte da vida para ajudar empresas a utilizarem a tecnologia a seu favor, proporcionando praticidade, produtividade e mobilidade em seus negócios. Além disso, ela tem a missão de transformar empresas em que trabalha em ambientes diversos e mais inclusivos através de uma gestão colaborativa. Eu hoje converso com ela, a CEO da LibCloud, a super Carol Tomás aqui do Publifran hoje. Oiê, Fran, tudo bem? Amiga, seja bem-vinda. Eu e a Carol, a gente é amigo, a gente se conhece pessoalmente, mas a gente tá sempre trocando ideia no Instagram, né? É cada Sim. coisa daquele Instagram. Mas, Carol, me conta como tá a vida, o que você que tem feito aí. Conta mais pra gente aqui. Bom, primeiro, Fran, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e você ter feito esse convite incrível. E eu venho acompanhando alguns episódios, não assisti todos ainda, mas alguns eu já assisti. Então, acho incrível esse projeto. Sei que não é fácil, Não é, menina, não é fácil. Eu quero desistir já. mas é um projeto incrível. Então, agradeço muito por estar aqui participando. Fran, vou fazer uma breve apresentação aqui, tá? Claro. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Tomás, eu tenho uma empresa de TI, de tecnologia, e hoje eu tenho uma equipe pequena, porém o nosso objetivo aqui é sempre ter uma gestão bem colaborativa e também eu brinco que é desburocratizar o atendimento e a própria gestão dentro da empresa, né? Então a gente vai falar um pouquinho, vou contar algumas coisas aqui do que a gente vem fazendo. E eu gosto muito disso porque eu acho que é muito importante que os nossos colaboradores eles tenham essa liberdade quando a gente fala de gestão, porque dá engajamento e ainda se torna aquela famosa retenção de talentos, né? Que eu acho Uhum. que dentro de uma empresa de TI, a gente tem muito esse problema de, tá, como que eu retenho meu talento? E algumas coisas assim que eu acho que é muito importante é dar voz ao seu colaborador, por exemplo. Quando você dá voz para eles, né? E isso daí muda o conceito. Ele vai ser ouvido, ele ou ela, né? Eles serão Sim. ouvidos, vai ser. Eu acho que tira aquela coisa do tipo, ai, nossa, é maçante meu trabalho, eu preciso cumprir horário, eu tenho uma hora de almoço, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, aqui eles têm a liberdade. Inclusive, né, o nome da Lib vem de liberdade, né? Então, esse é o nosso lema: liberdade com responsabilidade. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu colocar fortemente aqui na nossa cultura e deixar isso transparecer para os nossos clientes, que eu acho que isso é fundamental também, porque o cliente participe dessa construção da cultura quando a gente está internamente nossa, porque é o que eu sempre aprendi e passo isso para frente, né? Uma pessoa que não sabe formatar uma máquina, que não sabe fazer uma configuração de Office 365, a gente pode ensinar. Mas se ela não estiver de acordo com a sua cultura, aí não tem condição. Isso não vai funcionar, isso não Sim. tem a menor condição de deixar passar. Então, isso daí precisa estar bem construído e bem firmado dentro da nossa empresa aqui, né? Nesse caso. Uhum. E aí a gente vem fazendo várias coisas, Fran. Várias coisas.
Não, perfeito. Eu acompanho ali no Instagram o que a Carol posta. Ela tá sempre postando, participando de alguns eventos, de alguns webinars também. Depois a gente vai deixar aqui os links para vocês, para vocês verem os webinars da Kai e tudo. E já entrando mais, hoje é bem esse tema que a Carol falou que a gente vai falar. A gente vai falar muito sobre essa gestão colaborativa, né? E equipes diversas e inclusivas, porque a inovação é isso, né, cara? Quanto mais a gente tiver diversidade e inclusão, mais liberdade para as pessoas trabalharem, mais inovação a gente vai trazer para o mercado. E falando em inovação, por incrível que pareça, eu quero já fazer a primeira pergunta para cá, que é, Cá, como é ser mulher na área de TI? Que eu sei que é complicado, é babado. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Não é Imagina, amiga. fácil, É, não é fácil, porque infelizmente ainda é um mundo. Quando a gente fala de tecnologia, né? É um sim. mundo majoritariamente masculino. Então é algo que é bem complexo. Então, assim, eu já ouvi diversas coisas, né? Tipo assim, você não vai pegar esse servidor porque você é mulher. Aí você fica, tipo, só aquele meme da Nazaré, sabe? Sei. Fazer cálculo. No geral, quando a gente para pensar nas profissões e de forma como um todo, né? A gente acaba vendo que tudo se tornou majoritariamente masculino, né? Tipo assim, a área da saúde, Exatamente. qualquer coisa ficou assim. E na tecnologia não é diferente disso. Então, é um desafio grande. Não é assim, tá tudo bem, eu simplesmente vou passar por cima disso, que não é assim que funciona. Tem coisas que machucam a gente, tem coisas que desmotivam, principalmente desmotivar, porque aí não é só uma coisa assim, não é só ser mulher, estar na tecnologia e ainda tive o desafio de vou montar uma empresa, né? Vou virar uma empresária. E aí isso é um Sim. desafio duplo, né? Porque aí você, quanto mulher e empresária, também é complexo na área de tecnologia. Então já a gente tem duas complicações aí já no meio. Juntou, fez um combo de. É um combinho, né? Por muito tempo, Fran, eu até fiquei assim, sem participar de eventos, porque era um ambiente para mim que eu não me sentia legal. Assim, eu ficava, nossa, mas eu vou lá e as pessoas vão ficar me olhando, aí era uma coisa assim para mim que eu não conseguia lidar muito bem. E com o passar dos anos, obviamente, a gente vai construindo várias formas de se blindar contra algumas coisas e terapia, enfim, e tudo isso, e Uhum. você começa a aceitar melhor esses desafios, né? Então, como é que é estar nesse ambiente? É um mundo completamente machista, sim, mas é isso daí, gente. Vou enfrentar isso, vou estar lá sim, vou existir nesses espaços sim, por muito tempo, por vários lugares que eu passei, sempre só mulher, só tem eu de menina, sempre. Sim. Assim, tipo assim, 100 homens e eu mulher. Às vezes tem algumas mulheres ou assim no ambiente, mas não são da área de tecnologia propriamente dita, né? Aí é aquela coisa que a mulher é do financeiro ou cuida do administrativo, mas não dá mão na massa ali da tecnologia, né? Sim. Hoje eu não fico mais à linha de frente do atendimento na LibCloud. Hoje quem faz isso mesmo são os meus colaboradores, mas eu já estive muito tempo nessa linha de frente, né? De ir lá no cliente, arrumar a máquina dele, abaixar embaixo da mesa, fazer todas Sim. essas questões. Então, e já teve muitos desafios do tipo assim, chegar na casa do cliente, por exemplo, fazer um atendimento domiciliar, e aí toca a campainha quando a pessoa abre a porta e fala assim: então, olha, eu vim fazer o atendimento XPTO que me falaram. Mas você? É. Nossa, Aí sim. você olha para trás assim, ué, tem mais ninguém aqui, né? Tem mais. Exatamente. Aí, tipo, sou eu. Mas uma mulher? É, uma mulher. E aí, assim, é meio desconcertante, Sim. mas é aquilo que eu falei, né? A gente, para estar nesse mundo e é algo que você realmente quer fazer, você precisa enfrentar. Eu sempre brinco que, assim, cadê as empreendedoras mulheres, né? Da área de TI? Onde elas estão? O que elas Sim. estão fazendo, né? Por que muitas coisas que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Então eu fico, nossa, cadê essas pessoas, né? Porque, cara, não é possível, elas existem, elas estão em algum lugar. Sim. E é isso, assim. Se E o alguém que. aí estiver assistindo isso, Fran, até desculpa, Sim. né, esse corte Não, assim, pode falar.
Se alguém aí estiver assistindo isso, assim, se passar por isso, ou já passou em algum momento, e for o que você gosta de fazer, obviamente, né? Acima de tudo, não desiste, cara. Sabe, assim, não é fácil, mas vai para cima que tem resultado, dá Sim. certo. Não, por isso que foi a ideia de trazer para cá, trazer no podcast. A gente está trabalhando muito em dar voz a pessoas que as pessoas que assistem o Publifran não costumam ver, entendeu? Então, assim, a gente que está incluído na área de tecnologia, a gente vê muitas pessoas, a gente vê empresas com muitas mulheres, empresas de TI com muitas mulheres, mas é isso que tu falou, elas não são da área do mão na massa, entendeu? É o financeiro, é marketing, são outras áreas que estão ali envolvidas na área de tecnologia, claro, mas não é o principal, né? Não é em si a parte de tecnologia da informação. Então, cara, foi muito importante esse teu comentário inicial, essa tua fala, porque para mostrar para as pessoas e se mostrem, apresentem mais, sabe? Chama a Cá lá para conversar no Instagram, no LinkedIn, me chama, a gente vem, mostra o que vocês estão fazendo, porque é muito importante a gente ter mais visibilidade nesse mercado tão machista como a Cá falou. E já entrando mais ainda no nosso assunto, Cá, isso que tu falou, agora até lembrei, a gente teve um evento aqui em Caxias, eu acho que foi, não, acho que é Caxias, e eu fui com duas amigas, uma delas era a CMO da empresa e a outra era a CTO. E quando a gente apresentava elas e falava, essa aqui é a CTO, né, que é a chefe das tecnologias da empresa, nossa, muita gente, o evento totalmente machista, assim, CTO mulher, nunca vi, É, sabe? Eu disse, gente, como assim? E falando assim, na hora, assim, sabe? Sem deixar para depois ou só ficar meio espantado. Não, falando ali. Então a gente vê que vocês enfrentam muito essa dificuldade e trazer esse tema para dentro da roda, para a gente conversar mais, é muito importante, né, cara? sim. Mas, cara, quando tu estava fazendo a tua apresentação, tu falou da questão da desburocratização da TI, né? Queria entender contigo como que tu define essa desburocratização e qual a importância dessa abordagem nas empresas atualmente. Fran, isso daí eu acho que é muito importante porque eu falo muito assim que, obviamente, né, a gente está tratando ali problemas de atendimento, de chamado que chegam para a gente, problemas técnicos, só que a outra pessoa que está lá recebendo aquele atendimento, ela não é uma pessoa técnica. E Sim. ela precisa saber como falar com a gente e a gente como falar com ela, né? E aí eu ficava pensando em maneiras de tipo assim, tá, como que eu vou tornar isso o mais simples possível? Porque eu acho que essa simplicidade ela ajuda muito, porque não adianta eu chegar lá, por exemplo, você tá no meio do mundo aí da tecnologia, inovação, tudo. Mas se der um problema no seu computador desligar, aí você vai acionar alguém e você vai falar: meu computador desligou. Não sei o que Exatamente. aconteceu, desligou aqui. Aí vai eu falando assim: mas será que a ventoinha desligou? Será que seu processador esquentou? Tipo, X, né? Acabou boiando. Exatamente. A pessoa vai ficar do outro lado da linha. Tipo assim, o que ela tá falando, né? Eu brinco muito que é a mesma coisa, né? Quando o advogado ele vem, ele fala aqueles termos jurídicos todos, a gente fica assim, tá, agora você traduz, né, na minha linguagem, que eu não Isso. entendi nada. Então, é a mesma coisa. Quando eu falo disso, de desburocratizar o atendimento e a TI, é justamente trazer isso, levar isso para o cliente de uma forma leve. Porque, por exemplo, aí a pessoa entra em contato com a gente e a gente vai fazer perguntas para ela de nível, assim, minimamente técnicos tentando entender o real problema e tirar esse techniquez, né? Não adianta eu chegar lá numa Sim. empresa e falar para a pessoa, falar assim, vou conversar com o cliente, falar, você precisa de um servidor aqui de 16 GB de memória, com RAID, com não sei o quê, a gente vai botar um servidor core e a pessoa vai olhar pra minha cara assim. Se ela tiver muita confiança em mim, ela vai simplesmente olhar e falar: Carol, não entendi nada do que você falou, beleza, vai lá, faz, eu fim do seu trabalho, tá tudo certo. Mas se é Sim. alguém que não te conhece, não sabe quem você é, Exato. aí você chega e você fala, né, de uma maneira, na linguagem daquele cliente. Então, eu acho muito importante quando a gente fala sobre isso, de você entender o seu cliente, né? De fato. Tem um cliente que ele gosta muito de pismo. E muitas das vezes que eu vou precisar falar com ele sobre tecnologia, eu uso exemplos de pismo.
Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que é levar isso com esse olhar para esses clientes, para que eles entendam de uma forma simples. E não é diferente isso quando a gente fala dos meus colaboradores aqui na linha de frente do atendimento. Porque aí eles têm um contato com o cliente mais próximo, justamente para ter essa quebra, né? Não ter todo esse techniquez que é chato, que é maçante, a outra pessoa fica lá, tá com o computador parado, sei lá, e aí fica aquela coisa assim que fica ambos os lados estressados, sabe? Então as perguntas elas vão de uma maneira que faça as pessoas terem insights e entender e devolver para a gente com mais certeza, tá bom, a gente já sabe o que precisa ser feito ali. Então, esse é um dos caminhos, né? São N caminhos aqui. Se a gente for falar todos eles, a gente vai ficar aqui claro. horas e horas, mas esse é um dos caminhos, né? E tirar um pouco desse techniquez e olhar para aquilo ali como, de uma forma assim, não tão técnica, né? Não é fácil também, principalmente para pessoas que são muito técnicas, né? E aí são muito técnicos, então e aí é difícil quebrar isso. Mas eu acho que é um passinho aí devagarinho, você vai conseguindo construir isso dentro da sua jornada aí com o seu cliente e dentro da sua equipe também. Sim, cara, eu te acompanho, eu vejo que tu é muito apaixonada, assim, por liderança, né. E Sim. falando um pouco mais de gestão colaborativa, como foi aplicar essa metodologia de gestão colaborativa aí no teu próprio negócio? Eu não sei se é porque eu gosto, tá? É quando a gente gosta, tudo é mais fácil, né. É. E aí, assim, para mim foi tão bom fazer isso e tão gratificante que eu não senti tantos desafios, tá? Porque era algo que eu queria tanto que então eu falei, não, preciso fazer dessa maneira. E obviamente que a gente sabe, né, que todos nós usamos Microsoft, né, e temos Sim, o Teams, e aí isso facilita essa gestão colaborativa. Então, como que eu fiz aqui, tá, Fran? Um tá. resumo Uhum, rápido assim. Para mim, eu queria que a minha equipe ela tivesse liberdade com responsabilidade, que é o nosso lema aqui. Então, assim, nós somos 100% home office, não temos escritório físico. Então, 100%. Há diversas conversas sobre isso. Gente, vocês têm vontade de ter um escritório físico? Não, não tenho. Não, pelo amor de Deus, adoro mexer com minhas plantas durante o dia. Não, fazer meu almoço. Então, isso, isso é muito legal, né? Ter esse feedback. E aí, o que eu fiz e como eu fiz ao longo desse tempo e no começo, né? As primeiras coisas que eu fiz foi, primeiro, ter uma conversa com os colaboradores do tipo assim, olha só, vocês têm alguma... Porque a opinião deles também é importante. Então, eu sim. tive uma mudança aí em 2020 que eu passei por um processo de construção de nome da marca, de cultura, fiz um processo de brand, né? Da marca, porque eu não tinha. E aí, quando eu fiz isso, eu envolvi a minha equipe para participar do processo. Perfeito. Então, eu acho que isso já foi um divisor de águas, porque quando a gente envolve a equipe, eles sabem o que está sendo construído ali e para onde aquilo está indo. Então, eu já comecei por aí, eu envolvi eles nesse processo de branding. Quando teve também a outra parte de refazer o logo e tudo, eu também envolvi eles da equipe. E são pequenas coisas sutis que eu acho que faz diferença. Por exemplo, o uniforme, eu gosto de gola V, né? Então, a minha gola é Uhum. V. E aí tem alguém da minha equipe que não gosta de gola V, que gosta de gola redonda. E assim, eu não vou ser aquela pessoa chata, não, é padrão, é gola V, você que lute, tá tudo certo. Não, vamos atender o pedido. Alguém gosta de gola redonda, vamos fazer à vontade, vamos ter um uniforme com a gola redonda, não tem problema nenhum. Então, eu acho que esses pequenos gestos, eles contribuem para essa liderança que ela seja leve, seja colaborativa, seja ouvida. E, então, são essas coisas sutis. A gente tem aqui dentro do nosso software de atendimento, a gente tem uma brincadeira que é gamification. E a gente joga o gamification.
Então, assim, eles vão atendendo os chamados, vão pontuando, e isso daí contribuiu absurdamente para o engajamento dos colaboradores com o cliente, porque aí a gente acaba colocando alguns brindes de primeiro, segundo lugar, e aí as pessoas sabem que se o cliente responde a pesquisa de satisfação, ele ganha ponto. Aí ele vai lá para o cliente e fala assim, então, olha, tô concorrendo um brinde aqui dentro da empresa, você pode responder minha pesquisa de satisfação? Que isso também aproxima, né? Porque como a gente tem, a gente fala com os nossos clientes pelo Teams, não só via atendimento chamado, mas também diretamente no Teams com os nossos clientes, acaba que eles chamam, oi, fulano, tudo bem? Eu fiz um atendimento para você, você pode responder minha pesquisa de satisfação? E aí, eles vão pontuando Sim. ao longo de um período aí, e depois sai um ranking lá de quem venceu e quem não venceu para poder ganhar o prêmio de primeiro e segundo lugar. E terceiro, na verdade. Então, assim, isso também facilitou com que essa liderança fosse mais produtiva. A gente utiliza também metodologia ágil aqui, que eu achei que fosse ser super complexo de implantar. Eu falei, nossa, eu vou implantar isso, não vai dar certo, eles não vão querer fazer. E não foi. Foi ótimo, porque aí também a gente implantou e pontua no gamification as tarefas. Assim, perfeito isso. Essa jogada de jeito da vida. Gente, bota o gamification na jogada que vocês vão ver que o time muda muito. Eles Então, e ficam muito aí, engajados. muito. E aí, assim, quando eu coloquei a metodologia ágil, eu pensei, nossa, vai demorar para engajar, né? Não demorou. Foi uma semana a gente fazendo em conjunto e na próxima semana o negócio estava rodando. Tiveram algumas dúvidas aí nas 2 primeiras semanas, mas depois funcionou super bem. E, assim, eu não tive problema, Fran, de verdade. E aí eu acho que tudo isso, né, toda essa questão deles poderem falar comigo se torna mais fácil também. Porque aí o que acontece? Eles vêm e falam assim: mas eu não acho que isso é legal. Sim. Vamos mudar para isso? Vamos mudar, tá? O que você me sugere? Vamos mudar para cá. Então, tudo bem. E aí eu fazia algumas reuniões. Princípio, eu comecei a fazer reunião semestral. Não, semanal, sexta-feira. Sexta-feira é um dia mais tranquilo pra gente. Aí eu pegava lá, sei lá, 30 minutinhos e 30, 15 minutinhos e falava com eles, perguntava o que vocês estão sentindo, como é que tá, estão gostando, não estão gostando, o que tá ruim, eu também preciso desse feedback. E aí a gente foi conversando, aí tinha algumas coisas, alguns processos internos, né, que eles me deram dica falando assim, olha, eu acho que isso aqui poderia mudar e ser dessa maneira, eu acho que isso daqui tem que constar na documentação do cliente, porque para mim é muito fácil, tá na minha cabeça, Sim. tá lindo e maravilhoso, mas para eles não. Então, acho que isso aqui tem que constar na base de conhecimento. Então, fui nessa jornada aí. Aí eu fui fazendo reuniões semanais, depois eu mudei para reuniões quinzenais, depois para reuniões mensais, e agora a gente tem reunião um mês sim, outro não, e bem pontual, assim. E eles super engajaram nessa questão de, tipo assim, falando de metodologia ágil, eu sempre falei, tem um backlog aqui. Se pegar para fazer, tem que fazer naquela semana. A não ser que dependa do cliente, você não obteve resposta, mas Sim. geralmente isso vai estar num chamado, não vai estar ali na tarefa, né? Então, o que está ali na tarefa são coisas que a gente tem que executar por trás aqui, sem a ação do cliente nos chamar. Então, se botou ali não a fazer, por favor, conclua até sexta-feira. Né? Só se realmente é uma atualização, o cliente não pode parar, não vai dar para ser esse final de semana, ok, aí não vai concluir na segunda-feira. Mas a única regra com relação a isso coloquei no a fazer, eu tenho que terminar até a sexta-feira. E assim, muitas vezes, eu até palestrei sobre isso em um evento que eu tive, e uma pergunta que eu recebi foi assim: tá bom, mas como é que você controla o tempo deles para fazer a tarefa? Eu falei: não controlo. Eu não vou controlar o tempo deles. Eu não controlo o tempo deles. Eles têm responsabilidade para controlar o tempo deles. Se eles acharem que, eu coloquei lá no fazer uma tarefa e eu tenho que fazer até sexta-feira,
e ele não fizer durante a semana, for cuidar da planta, for fazer almoço, for passear com o cachorro, qualquer coisa, para mim não importa. Sim. Desde que aquilo na sexta-feira esteja pronto. Se ele vai fazer 5h55 da sexta, não tem o menor problema com isso. Porque a pergunta que me fizeram era em relação, mas eu acho que você tinha que controlar o tempo. Não vou controlar o tempo. Não vou. A gente Trabalhar já é mais muito focado numa. controlado, né? Trabalhar mais na produtividade, no que a pessoa vai produzir, do que no tempo que ela vai estar ali. Porque a gente vê muito, às Exatamente. vezes, a pessoa tá fechada dentro do escritório, tem um horário para bater ali certinho, e não consegue produzir o que pessoas produzem. Eu mesmo, eu trabalho super bem à noite. Então tem coisas que durante o dia eu tô ali respondendo no Teams ou mandando alguma mensagem, resolvo o que eles precisam, mas eu vou conseguir ter um tempo produtivo, sentar e pensar numa estratégia de marketing, alguma coisa à noite. Então, para mim, Sim, eu funciona também. super. E se eu tivesse um horário para trabalhar, tipo, das 8 da manhã ao meio-dia, da 1 às 6, eu não ia conseguir pensar numa estratégia de marketing nesse tempo, entendeu? Então Não, vai eu também muito. não. É. Então vai muito assim. Então é ótimo. Eu gosto muito dessa parte da gestão ser colaborativa e dessa forma de trabalho ágil, assim, sabe? Sim. Porque a gente vai trabalhando nos horários que a gente curte, que a gente consegue encaixar melhor. Não é não trabalhar ou trabalhar como fazer ao contrário, divertir e só trabalhar um pouquinho. Não. É trabalhar real, é ter um momento de foco e tudo, mas num momento que vai ser melhor para ti. Eu não gosto de acordar super cedo da manhã, 5 horas, 4 horas da manhã, mas eu tenho amigos que gostam. Então, gente, vai lá. Tem colaboradores da agência que gostam de acordar cedo e vão trabalhar cedo, perfeito para eles. Tá Para tudo mim não bem. funciona. Eu, depois de umas 9 horas, o meu cérebro faz download, aí eu começo a pensar nas coisas, mas até as 9 horas da manhã, minha cabeça é um marasmo total, não acontece nada por aqui, entendeu? Então, assim, para mim é assim que funciona. Então, depois eu abro lá o nosso software aqui de gestão e tudo, e vou acompanhando as tarefas que estão sendo feitas e tudo. E é super tranquilo, cara. É assim como tá falando. E rende muito mais, né? Não sei, aqui para mim, Gente, pelo menos, rende muito mais. o que eu mais escuto, Fran, é as pessoas falando assim, nossa, mas olha, eu percebi que eu rendo muito mais no home office do que no escritório. É normal. Sim, No escritório você tem um monte de gente, você vai parar para tomar café, vai bater papo, vai conversar, você vai perde o fazer várias foco coisas. um pouco. É, Perde. Aí, assim, a pessoa tá ali, o que ela poderia chamar você no Teams quando você tá remoto, falar ali rapidinho, ela vai na sua mesa, aí ela vai falar sobre aquele assunto, ela vai conversar sobre outras coisas. Não que isso tenha algum problema, não tem nenhum problema. Eu acho que sim, isso até é extremamente saudável. Por isso que eu sempre tenho essa conversa com a equipe. Olha, vocês estão sentindo falta de ir para o escritório? Vocês querem ir para algum cowork um dia trabalhar? Ah, não, se você quiser, a gente pode ir numa cafeteria trabalhar em algum momento, mas não sinto falta. Então, às vezes, a gente se dá uma reunida assim para perfeito. trocar algumas ideias Claro, também, para estar falar junto algumas. também. É, E de forma geral. E uma coisa que tem dado muito certo, que eu apliquei isso em maio, final de maio, por aí, a gente está em sistema de trabalhar 4 dias na semana. show. Então, assim, não posso ter sempre todos fora na sexta-feira, Sim, mas a gente tem um rodízio aí. Então, toda sexta-feira, por exemplo, o Rodrigo folga na sexta, na próxima sexta folga a Juliana. E eu folgo também em alguns momentos com eles. A Cal também folga, entendeu? Mas eles dois têm uma folga fixa. E, por exemplo, amanhã estarei de folga. ai, que maravilha. Então, no, no, e aí, assim, eu acho que isso veio para ajudar e deixar, assim, um super engajamento com eles, porque eu senti eles muito mais produtivos, muito Sim, mais produtivos. É uma folga na semana. É uma folga. Sexta-feira é o dia mais calmo, segunda-feira é o dia mais enlouquecedor. Então a gente tem aí a sexta-feira que é mais calma, e aí eles folgam. Cara, na segunda-feira eles voltam renovado. É sim. outra coisa. Eu não sei se esse negócio de sexta-feira ser calmo e segunda ser uma loucura é só na área de tecnologia ou em todas as áreas, porque, menina, aqui a gente pira na segunda-feira. A Não, gente é um tem uma caos. a gente tem uma ideia que é assim:
os clientes, eles passam o final de semana pensando. É que como eles não vão mandar final de semana, eles anotam para mandar na segunda, tu entendeu? Eles têm tempo para pensar, porque durante a semana eles não pensam muito, eles têm um monte de coisa para fazer. Mas final de semana eles param, aí é uma praia, é outro rolê, entendeu? Uma viagem, aí eles pensam e mandam. Na segunda-feira é uma enxurrada de coisa, a gente fica doido. Então aqui a Sim. gente, segunda-feira, a gente tenta não marcar nenhuma tarefa grande, nenhuma reunião, nada, porque a gente sabe que é só bomba que vai estourar. Aí a gente vai jogando as bombas. Ah, essa bomba aqui vamos resolver na terça, essa aqui vai na quarta, assim vai indo. Porque é um verdadeiro caos segunda-feira. Eu também não sei se são nas empresas de tecnologia, viu, Fran? Porque, nossa, aqui de fato, segunda-feira é um caos. Às vezes eu tenho dois. Eu falo que eu tenho esqueci, me fugiu a palavra, mas, por exemplo, assim, de quarta, eu não sei se na época que eu era sozinha, que eu fazia atendimento sozinha, eu não sei se o universo sabia que de quarta-feira era meu rodízio. E aí, era um caos na quarta-feira. E às vezes esse caos se instaura ainda na quarta-feira. Aí eu só olho pro caos e falo assim: bom, agora eu não tenho mais nada a ver com isso. Aí eu fico pensando assim, eu falo assim, tá bom, universo, ó, tá tudo bem, tá? Não precisa mais mandar o caos na quarta-feira, não, porque não vou enlouquecer, porque é meu rodízio eu preciso sair. Ou sair antes das 7 da manhã, que muitas vezes eu fiz isso. Sim, para poder usar o rodízio sem problema, né? Que São Paulo tem isso também, né? Tem A gente isso, aqui tem em isso. Porto Alegre, a gente não tem o rodízio. Mas aí São Paulo tem o rodízio. E é um caos. Tem Eu vejo, rodízio. toda vez que eu tô em São Paulo, eu sei que é um caos na vida de todo mundo. Essa Sim. parte do rodízio. É, Mas a gente tá vendo que continuando nosso papo, a tecnologia tá cada vez mais alta e as inovações também, né? Como tu tem feito toda essa questão de inteligência artificial, tudo, como tu faz para te manter atualizada sobre as últimas tendências da tecnologia, as novidades, para garantir que essas soluções estejam alinhadas aí ao teu cenário tecnológico, ao cenário dos teus clientes? isso daí é uma loucura de acompanhar também, né? Porque isso muda o tempo todo. É uma loucura. Quem trabalha com Microsoft, então, sabe o quanto é loucura mesmo, porque quem está na ponta já recebendo a tecnologia já acha doido, quem está por trás configurando toda essa tecnologia, fazendo chegar aí da melhor forma segura dentro do ambiente de um cliente, não sabe o trabalho que é, né? Então a Microsoft, eu falo que ela é dinâmica, né? Ela atualiza a todo momento, a toda hora, todos os dias, todo minuto. Basicamente isso, porque um dia eu entro num painel da Microsoft, está de um jeito, daqui uma semana eu entro e falo, eu só queria confirmar uma coisa, mas mudou tudo, É. né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente procura fazer para se atualizar. Uma não tem para onde fugir, né? É ser inscrito nos canais de tudo que acontece da Microsoft. A gente, quanto parceiro Microsoft, recebe essas atualizações e fica ligado aí. Outra é acompanhar pessoas que falam sobre isso de uma linguagem mais simples para poder se atualizar também, porque isso é muito, que nem eu falei, é muito dinâmico e muda muito tempo, o tempo todo isso está mudando, e aí, assim, cara, é uma corrida contra o tempo. E quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que foi um boom aí que aconteceu com a IA, né? Foi aquele alvoroço, É. tal, não sei o quê. E tem algumas ações que a gente vem fazendo, por exemplo, dentro do nosso sistema de chamado de atendimento, a gente tem essa inteligência ela fala com o cliente e ela também faz pesquisas dentro da nossa plataforma, né? Ou seja, eu posso usar a inteligência para fazer uma pesquisa na minha base de conhecimento. Então, caiu um atendimento no qual o meu funcionário precisa resolver ali, ele tem um botão lá que ele pesquisar com a inteligência. Aí ele pesquisa a solução. Legal. Então tem essas dinâmicas que a gente vem fazendo aí Uhum, com inteligência artificial, falando propriamente do GPT aí para usá-lo, né, sim. a favor da gente. Então tem essas dinâmicas que a gente está fazendo e de atualização, Fran, não tem muito para onde correr, né? É ler É. quando tem webinar, participar, quando tem palestras, mas isso eu tô falando tudo em torno de Microsoft.
Sim, participar, entendeu? Porque a gente recebe isso por e-mail, então a gente entra nas reuniões, nas palestras que tem, participa, assiste. Quando um não pode, um está mais ocupado que o outro, e aí, não, você não pode, então beleza, eu vou assistir, aí depois eu repasso, e assim a gente vai se atualizando, porque não tem muito para onde correr, né? Tem que ler, tem que assistir o que tiver que assistir aí de novidades e ficar ligado nessas coisas que estão, né? Ficar ligado nas tendências, né? Porque, por sim. exemplo, tem um lugar da Microsoft onde você vota para melhorar algumas coisas. Por exemplo, existe uma votação para que o Teams tenha mensagem de áudio pelo computador, né? Pelo aplicativo do computador. E aí você entra lá e você vota. Então lá dá para você ter uma ideia de o quanto de tecnologia, de roadmap que está aí, né? De tecnologia para serem implantadas. Demora um pouquinho, mas elas vão acontecendo. E aí lá também dá para você ter essa ideia de tipo assim, porque tem que nem eu penso nessa questão do Teams ter você poder mandar áudio no aplicativo no Aham. computador. Mas tem outras coisas que eu nem fazia ideia, né? Tipo assim, alguém votou lá uma época que era para agendar mensagem no Teams. Hoje já tem esse recurso, Hoje hoje já tem, exatamente. você agenda e você consegue enviar. Então, isso daí passou na frente do negócio da mensagem de áudio. Aí as pessoas votaram, a Microsoft foi lá e lançou. Então, eu acho que por esses caminhos para se manter, que é o que eu faço, que é o que a gente faz para se manter atualizado, eu vou por esses viés, né? E acompanhar algumas redes sociais de tecnologia, porque é fundamental, não tem para onde correr, né? Perfeito, é. Isso de acompanhar a tendência é muito importante, porque, tipo, esse ano teve esse boom gigante da inteligência, já estava vindo, né? Mas esse ano foi um boom enorme da inteligência artificial, assim como já teve o boom do metaverso no ano passado. Tem vários, sempre tem, né? E o Congresso de TI mesmo, a gente sempre falou. Um ano antes de ser o boom do metaverso, a gente teve várias palestras sobre metaverso no Congresso. O ano passado, a gente teve várias palestras falando sobre inteligência artificial. Então, assim, a gente acompanhando as tendências, a gente vê que tem muito. O pessoal que é da área de tecnologia já está ligado e já está falando. Então, quando a gente vê um vídeo, vê algo assim, tá te mostrando alguma novidade, já interage lá, já vê, já procura um pouco mais, porque tu vai saber. Isso que a Carol falou não pensem que depois que você virou algum líder na empresa ou que você é o CEO de uma empresa, você nunca mais vai precisar estudar nada. Não, você vai aí Não, mesmo que você vai estudar. é o Aí, contrário. aí mesmo você vai ter que ler coisa, aprender, ver, para passar para todo o time. E falando exatamente sobre isso, cara, além de desburocratizar a TI, quais são os outros valores e princípios que tu considera assim essenciais para oferecer um serviço de qualidade aos seus clientes? Ai, Fran, não posso fugir assim nada da, acho que é transparência, sinceridade, né? Porque eu acho que não, eu sempre falo que assim, não adianta você chegar num cliente e ver que falta um monte de tecnologia e aí você vê aquela portona aberta, então, nossa, eu posso vender muito aqui dentro, eu posso implantar muitas coisas aqui dentro, mas tá bom. O que de fato ele precisa? Porque eu acho que isso são momentos, Uhum, né? Porque o cliente também tem uma maturidade. Não adianta você chegar lá para uma empresa que ela não tem arquivos na nuvem, que ela salva, todo mundo salva tudo no seu próprio computador, ele não tem um gerenciamento de usuário, e você chegar lá e simplesmente falar para esse cliente, falar assim, olha, você precisa ter um gerenciamento de usuário, você precisa salvar seus arquivos na nuvem a partir de agora, você precisa de um backup em nuvem, e esse cliente vai olhar e vai falar, tá bom, mas que mundo que ela tá falando, né? Aonde tem isso? É de comer? Que é isso? Então, eu acho que tem uma maturidade do cliente, né? Então, eu acho que quando você leva transparência, verdade para o cliente, acho que isso muda o cenário. Porque se você está sendo transparente com o seu cliente, primeiro, que ele vai perceber. Não adianta, você pode até tentar enganar alguém, você pode conseguir fazer isso, mas o período é curto e isso não vai dar certo, né? Então eu acho que quando você chega lá e apresenta uma solução que de fato esse cliente precisa, eu acho que isso muda o rumo da conversa, né? Porque ele pode não ter 50 milhões de coisa, e você pode ter essas oportunidades de implantar lá 50 milhões de coisa, mas aonde que tá pior? O que que tá fazendo ali? O que que tá aquela coisa do marketing, né? Onde tá latejando a dor dele, né? aham.
que tá pegando ali agora? Porque aí você vai numa construção com aquele cliente, sendo transparente com ele, porque aí quando você faz isso, o jogo vira. Por que eu falo isso? Porque eu já tive feedbacks com relação a isso. Por exemplo, do cliente chegar e falar para mim assim: ah, Carol, olha só, eu precisava de muitas coisas, mas tinha uma em específica que estava me dando muita dor de cabeça, e você veio aqui, você mostrou uma solução para aquele probleminha, resolveu, e depois você foi me falando das outras coisas que poderiam melhorar, que poderiam ser implantadas, que aí fez assim, fez uma jornada do que você precisa melhorar, né? Preciso, olha, o que você precisa de melhorias na sua empresa? Em quanto tempo? Acho importante você implantar isso daqui, ó, em até 6 meses. Acho importante você fazer isso daqui 3 meses. E assim você vai. Mas eu acho que o ponto crucial disso para você converter essa conversa com o cliente e ser fiel e leal a você mesmo, porque eu acho que isso também é muito do princípio que eu levo para a minha vida, né? Não tem como. A gente constrói um pouco da nossa empresa em cima dos nossos princípios, e a gente sempre vai transparecer isso, levar isso tanto dentro de casa, né, do nosso trabalho aqui, quanto dentro do cliente. Então, eu acho que transparência e sinceridade, para mim, são pilares fundamentais, Fran, porque eu não consigo chegar no cliente e enfiar coisa que ele não precisa. Então, eu Perfeito. vou lá para ele e falo assim: olha, essa solução aqui que eu tenho para te entregar, é isso que você precisa no momento, é o melhor custo-benefício. Porque depois a construção vem, tem clientes aí que está comigo há 12 anos, vai fazer 13 anos agora. Então, você imagina, é tempo. E é bem isso que a gente falou, é Confiança. confiança, exatamente. É confiança, é confiar no teu trabalho. E é por causa dessa transparência que vem essa confiança, né? Porque tu não tá atochando coisa ali que o cliente não precisa só para tu ganhar um dinheiro a mais, alguma coisa. Você E tá é sendo muito transparente e legal. verdadeiro. E é muito legal esses momentos do cliente, porque quando você fica muito tempo no cliente, sim, você vê momentos. Por exemplo, tem esse cliente mesmo de 13 anos aí, o ano passado a gente teve uma reunião para falar sobre um servidor que ele ainda tem lá, físico, que não guarda mais nada, só faz gerenciamento de usuários e Uhum. tal. E a gente falou assim: olha, acho importante a gente tirar daqui, vamos colocar numa nuvem e tal, não sei o quê. E assim, tá, Carol, olha, quanto tempo a gente aguenta ficar com esse servidor aí ainda? Aí eu falei assim: olha, a gente aguenta ficar com ele até julho do ano que vem. O número da Mega Sena eu não acerto, mas o servidor vai. Aí eu conversando com o cliente, isso, então beleza, vamos deixar para mexer, porque a gente está fazendo alguns investimentos e a gente está meio apertado agora. Então, ok, tá tudo certo. Em julho desse ano a gente retomou a conversa e de fato falou assim: olha, agora a gente tá aí na forca, não dá para esperar mais, né? A gente vai mexer com isso? Vamos? Ah, não, vamos sim, Carol, vamos dar andamento, me manda tudo de novo que a gente já vai aprovar aqui. Então eu acho que isso é legal. Porque se tem essa construção, porque é o que eu falo, não é só ir lá também entregar o serviço, entregar a solução e virar as costas e falar: ó, tchau, vou embora. Sim. Não. Você tem que olhar para aquilo com carinho e falar assim: bom, isso aqui vai dar um probleminha lá na frente, então vou alertar. Bom, esse problema que eu já posso me antecipar e resolver para ele não parar. E assim você vai construindo. E aí essa transparência vira essa confiança mútua que o negócio anda. Perfeito, Kai. E a gente começou falando sobre inclusão ali, mulheres na TI, a gente vai encaminhando mais para o fim aqui da nossa conversa. Vamos voltar a falar sobre isso. Cá, como que tu enxerga hoje a importância da diversidade, da inclusão no setor de tecnologia? E também queria saber como que tu trabalha aí no teu dia a dia, na tua empresa, para garantir esse ambiente mais inclusivo. Bom, Fran, no nosso. Aqui, né, na nossa camiseta, acho que Uhum. dá para ter uma ideia de como é a nossa cultura aqui dentro. E eu brinco que o Rodrigo é o único menino que vai trabalhar nessa empresa. Porque a gente tem um outro viés, né? E eu acho que isso é importante porque
eu estava até conversando com a Cal sobre essas coisas, né? Eu acho que se a gente não fizer barulho, se esse barulho não existisse sobre diversidade, sobre inclusão, sobre cotas e tudo isso, se esse barulho não existisse, isso não mudaria. Se esse barulho existe, é porque existe um problema. E como que a gente soluciona esse problema, né? Então, essas ações, elas precisam existir. Né? Hoje, a Lib, ela não é uma grande empresa, não é nada disso, assim, volumoso, né? Que eu esteja contratando um monte de gente, com muitos funcionários. Não, a gente é uma equipe pequena, nós somos em 4 pessoas, então nós somos, sim, bem pequenos mesmo, mas eu acho que o que eu construí já até aqui, para que se amanhã ou depois a gente venha nesse ritmo de crescimento e eu possa trazer essas pessoas num ambiente saudável, né? Então, para mim, primeiro que essas ações elas são completamente essenciais, né? Eu, como uma mulher LGBTQIA+, como uma mulher que não performa a feminilidade, então já na TI, né? Empresário, já tem todos os caminhos para sofrer só um pouquinho. Só um pouquinho, amiga. Só um pouquinho. Então, a gente já sente na pele alguns efeitos colaterais sobre isso, então eu acho que é importante ter essa diversidade dentro dos ambientes de trabalho. E eu acho que não é só ter aquela coisa de tipo assim, vou falar sobre isso porque é um tema que está em alta e é legal, né? Foi que nem eu falei, eu brinco sobre essa questão do Rodrigo, mas é algo muito sério, porque a minha ideia realmente é abrir espaços para que essas pessoas elas estejam trabalhando comigo quando for fazer um ato de contratação. E aí eu acho, Fran, também que é legal a gente falar de quando a gente fala de rede social, assim, seguir perfis, por exemplo, que tem, por exemplo, eu faço isso, tá? Não tô falando para ninguém fazer, não é uma regra. Tô falando que eu faço isso, por exemplo, tem um Instagram que eu gosto bastante, não sei se posso falar o nome aqui. Pode. Que chama Transemprego. E eu acho que esse Instagram, ele traz muita visibilidade, né? Porque, se muito assim, eu já ouvi de alguns clientes, eu tenho uma vaga para pessoas trans em aberta, não consigo preencher a vaga. Não, você consegue, você está procurando um lugar errado. Então, eu acho que isso não é só uma coisa legal. Isso é sério, sabe? Isso não dá para ser moda. Isso não dá para ser assim, vou fazer isso porque eu preciso fazer isso porque é o que o mercado está pedindo agora. Não, isso precisa ser levado a sério, né? Então, aqui, eu acho que um ponto crucial é você, dentro de casa, não aceitar certos tipos de brincadeiras, né? Então, a gente não pode, não pode ter aqui, tem um manualzinho de conduta que é estritamente proibido você ter falas racistas, homofóbicas e gordofóbicas, entendeu? Porque ainda tem isso, né? Então, assim, pessoas gordas na TI sofrem muito preconceito, porque a pessoa não vai conseguir dar conta do trabalho. Então, você fazer essa construção dentro de casa, por exemplo, ter esse manual de conduta, compliance, sei lá como que as pessoas querem chamar, mas acho que isso tem que ficar claro para quem está trabalhando com você. Né? Então, olha, isso não pode aqui dentro, não pode lá fora, não pode de maneira alguma, pode nunca. Tá? Não pode. Então, eu acho que isso também vem da questão daquilo que eu falei no começo, né? Isso faz parte da minha cultura. Então, isso daqui a pessoa tem que estar alinhado comigo. Se ela não estiver alinhado comigo, eu não tenho como ensinar, eu não tenho como mudar essa pessoa. Então, para mim, não dá certo. Não daria certo. Então, a ideia é que quando a gente crescer um pouco mais, que a gente começar a contratar mais, é justamente ir por esses canais, né? Para trazer essas pessoas para a tecnologia. A gente já participa de ajuda alguns projetos que atuam com relação a isso. Então, eu vou por assim, hoje eu não estou contratando, né? Mas tá bom. Quais projetos que atuam com relação a isso que eu posso ajudar de alguma maneira? Aí a gente vai e vai angariando isso para ir trabalhando nesse conjunto, porque, ok, eu não posso contratar ninguém agora porque eu não estou contratando, mas beleza, eu não quero ficar de fora disso, como é que eu ajudo? Porque isso faz parte de mim também. Aí, então beleza, tem ações sociais, tem isso, tem aquilo, então vamos embarcar juntos.
a gente vê mesmo exatamente isso que tu falou. Muitas empresas dizendo, eu tenho a vaga, é para pessoa X, mas eu não encontro hoje. E semana passada a gente teve aqui no podcast a Luana Daltro, e ela falou exatamente sobre isso, sobre diversidade racial, né, e diversidade e inclusão em si, termo geral. E ela falou que muitas empresas elas abrem o processo seletivo, mas elas não, elas botam as perguntas, os quesitos que a pessoa precisa ter para chegar lá, para conseguir conquistar aquela vaga, muita coisa como eles sempre fazem, eles não fazem algo determinado. E como dentro da nossa comunidade a gente tem uma questão de autoestima, de conhecimento, que as pessoas às vezes não vão dizer, eu não tenho isso aqui, mas eu vou me cadastrar para essa vaga aqui igual, porque eu acho que eu vou na concorrência eu entro. Não, tem muita gente na nossa comunidade que não tem autoestima para dizer, não, eu não sei isso aqui, eu vou me cadastrar. Não, não sei, não vou me cadastrar porque não vai É, rolar. Entendeu? Então, tem muita gente que tem a vaga, mas o processo seletivo está problematizado e aí não consegue mesmo contratar. Procurando no lugar errado, como tu falou, hoje é isso aí. Seguir perfis. Como é importante a gente seguir perfis que falam muito sobre isso e que mostram para a gente caminhos que a gente pode seguir para a contratação. Eu, como gestor de agência, e estou sempre buscando, quando a gente precisa contratar freelas ou quando a gente precisa contratar outras pessoas, pessoas diversas. É é exatamente o que tu isso. falou, pessoa fora do padrão comum, entendeu? Essa ideia, e isso é o que tu falou, é cultura. A gente traz com a gente para quando a gente também é pequeno na agência, somos em 4, 5, mas quando a gente quer crescer, entendeu? A gente tem a expectativa de crescermos muito mais, mas quando a gente E eu crescer, então acho a gente precisa do pequeno já treinar aqui para quando a gente crescer estar preparado. E eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, Fran, que é o que a gente faz aqui também. É que nem eu falei, né? Onde estão essas coisas que a gente pode participar desses projetos? Ok, é um viés. Tá, tem coisas que também a gente precisa aqui, e aonde a gente procura, né? São coisas pontuais. Ah, mas a gente precisa de um serviço pontual, a gente precisa de alguma coisa pontual. Vamos procurar freela? Ok, vamos procurar nessas pessoas. Né? Vamos Perfeito. procurar em pessoas pretas, pessoas trans. Vamos atrás dessas pessoas. Não posso contratar diretamente, mas indiretamente eu posso. Pô, a pessoa está trabalhando, tá fazendo ali o corre dela. Então, como é que eu vou? E é isso, né? É procurar essas pessoas diversas, é dar essas oportunidades. Que nem você falou sobre a vaga de emprego. As vagas de emprego são muito problematizadas quando cai para esse lado, muito, muito problematizadas. Então, isso é um grande problema. Isso deveria mudar, porque eu acho que é que nem eu falei lá no começo, né? Tudo é a forma como a gente fala. É a mesma coisa, falar de uma forma simples com o cliente sobre a linguagem técnica, é também falar de forma simples na vaga para esse público. Como que fala para esse público, né? Como é que eu vou chegar neles? Então, eu acho que é isso daí que tem A que a minha gente tem que empresa caminhar. está preparada para receber esse público? A minha empresa Exatamente, porque está preparada para receber esse colaborador dentro da empresa diariamente? É esse pensamento, entendeu? Não é querer, é isso que a Carol falou aqui e falou é. muito bem. Não é entrar no hype do momento. Ah, porque a comunidade está em alta, porque a questão de antirracismo, tudo dá muito ibope hoje. Então Aham. vamos falar sobre isso, vamos ter na nossa empresa porque está no auge. E não preparar a empresa porque isso não é uma medida que a pessoa quer fazer para o futuro. Ela quer fazer o agora, depois se não rolar, foi, entendeu? Então, ter essa coisa importante é realmente algo cultural, é trabalhar Mas e na aí, cultura da empresa. como essas pessoas chegam na sua empresa? As pessoas estão preparadas para lidar ou vão ter Exatamente. piadas? É, perfeito isso, entendeu? É saber, gente, aqui a gente não está falando só da comunidade, a gente está falando da questão racial, a gente está falando de questão de Machismo? gordofobia, machismo, tudo, entendeu? Então a gente quer contratar mais pessoas diversas para trabalhar, a gente precisa ter um ambiente que vá ser acolhedor para essas pessoas trabalharem. Não É, pode ser algo só com piadinha, porque a gente sabe que rola, né, cara? A gente já sofreu muita sim. coisa na pele, a gente sabe. Quanto eu já não ouvi, né? É. Cá, agora sim, para a gente ir para encerrar aqui, eu queria que, normalmente no Publifran, as pessoas encerram dando dicas para os profissionais que estão nos acompanhando, tá? Eu queria que tu desse dicas assim, para quem está entrando nessa área, para quem está começando. A May lá no início disse assim: olha, não desista, tem muito mercado para se trabalhar. Eu queria deixar esse espaço para tu encerrar, fazer as tuas considerações finais e também dar essas dicas para os profissionais que estão começando aí.
Bom, eu acho que tem dois caminhos aí, né? Quem está começando mesmo na área técnica, que está aí na luta, né? Formatando o seu computador, abaixando embaixo de mesa, é uma área que ela tem um campo muito grande. Eu acho que a TI, principalmente vamos falar dessa parte de infraestrutura, é uma área que tem campo para todo mundo. Então, eu acho que o primeiro ponto não deixe o seu chefe ou sua chefe ou a empresa que você está trabalhando, sabe assim, te sugar. Preste atenção nisso, porque isso não vai ser saudável, obviamente, para você. Então, procure um ambiente de trabalho acolhedor, porque faz diferença, porque na área de TI a gente sabe que a gente tem alguns problemas com relação a isso, principalmente com relação a pagamento. Então, procure uma empresa que realmente dê o valor que você ali que você tem sobre o seu trabalho. Acho que esse é um ponto. É difícil. Você tá aí, tá precisando do emprego. A gente sabe o quanto que isso é duro, mas faça esse esforço, sabe? Olhe para o seu trabalho, pense no tudo que você sabe e fala assim: tá bom, preciso passar por isso? Ou eu posso procurar outro ambiente, um ambiente melhor. Então, faça isso. Acho que isso, para quem está aí quanto contratado, né? Acho que esse é uma dica legal, acho que é ótima, porque eu passei por esse ambiente e é muito constrangedor e muito chato. E se for mulher, mais ainda, né? Então, Sim. assim, procure, se atualizem, estudem, não tem para onde fugir, tecnologia tem que se atualizar, tem que estudar. E para você que tiver aí, sou empreendedora, sou empresária, né? Estou angariando esse mundo. Não pense que, ai, não tem uma luz no fim do túnel, porque tem. As coisas têm saído assim. Só eu acho que tem que olhar com carinho para você, quanto pessoa que está ali na linha de frente trabalhando. Não acho que você é a Mulher Maravilha, que você vai dar conta de tudo, porque não vai. Não é assim que funciona. Se dê um espaço também, se dê um tempo para respirar, porque quando a gente começa, a gente trabalha loucamente, não para e trabalha em diversos horários e fica esgotada. E aí, né, os problemas vêm. Então, se dê um tempo para pensar, pense, reflita, desenhe, tire as coisas da sua cabeça, coloque no papel, tenha processos, porque é chato falar de processos, mas se você não tiver processo, não vai funcionar. Não ache que todo o dinheiro da empresa é seu, porque não é. Porque eu já fiz isso, entendeu? Aí você vai lá, você pega todo o dinheiro e fala assim: vou pagar o imposto e o resto do dinheiro é meu. Não é assim que Não funciona, é. né? Então, desenha isso minimamente, assim, tem algumas pessoas que falam disso muito facilmente. Se alguém aí tiver com alguma dificuldade, também quiser trocar uma ideia comigo, pode procurar para falar sobre isso. E acho que essa questão de tudo isso, né? Quando você está nessa jornada de empresária aí, é muito confuso, é muita bagunça, e aí você está ali na linha de frente de atendimento e está atendendo o cliente e tendo que pensar na questão financeira. Então, calma, né? Respira, pega uma caixinha e fala, beleza. Esse dia aqui eu vou tirar para fazer as notas do cliente. Esse aqui agora sim eu vou tirar para dar uma documentação do cliente. Um pouquinho de cada dia, 1 hora de cada dia para você fazer certas tarefas. Eu acho que vai ajudar você também a ter mais tempo. Teve um dia aí, 6 horas da tarde, não tem mais atendimento, mas eu preciso pensar, não vai pensar em nada, vai tomar uma água, desliga o computador e vai relaxar um pouco a sua cabeça, porque senão também não vai conseguir pensar. Eu acho que é isso. E eu acho que para quem tem empresa, deem voz aos seus que tem já funcionário, deem voz aos seus colaboradores, engajem com eles, paguem terapia para eles. Que a gente faz isso aqui, É importante. tá? Dê terapia para os seus funcionários. Isso é importante, né? E uma folguinha também, né? Uns brindezinhos também, né? Isso daí tudo funciona, tudo engaja, todo mundo fica feliz trabalhando e tá tudo certo. Carol, foi demais, estar contigo aqui no Publifran, trocar essa ideia, foi, assim, enriquecedor, acredito que o nosso público amou também. Quero muito te agradecer por ter topado vir aqui participar, ter co esse papo aqui, e que a gente ainda possa se encontrar muitas e muitas vezes por aí, em muitos outros Publifrans, em eventos, e que logo, logo a gente possa estar junto para celebrar tudo que a gente tem para celebrar, viu. Obrigado por ter topado.
Imagina, Fran, eu que agradeço mais uma vez. Foi ótimo participar de tudo isso aqui. Você é maravilhoso. Eu te adoro, amigo. Ah, eu também. E obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu adorei o nosso bate-papo. Então, assim, venha logo para São Paulo, tá? Porque a gente tá com saudade para a gente nos Chegando. vermos e fazer aquela bagunça. Pra E é gente isso. ficar no mesmo estado do Evolute. Se não for pra ficar igual no Evolute, que a gente saiu cambaleando, eu não vou, tu entendeu? Nem vou. Eu nem vou, amigo. Se não for para ser assim, eu nem vou. Minha meta de vida é já chegar no próximo Evolute igual como tu chegou, já pra lá de Bagdá, entendeu? Eu já vou, no próximo Evolute eu já vou estar muito além, entendeu? 8 horas da manhã eu já vou estar aqui, ó. Porque a gente não vê problema, a gente não vê estresse, nada. Não, É você só esquece uma de tudo. beleza. É. Só vai, só. Eu vi. Gente, olha, eu fiquei nesse Evolute, assim, vi as palestras, aí eu saí, fui pro bar, voltei Voltou para encerrar a festa pra do encerrar a Evolute e festa. aí, minha Aí filha, queria aí. que o Fran fosse pra gente pro bar de novo, ele não quis ir. Não, Toda passar não. Brasília, A ele outro vai. bar, eu já tava muito pra lá. A gente fez esse negocinho dos vídeos do. Ah, esse é meu primeiro drink. Eu acho que eu já tava no 15º drink. Sei lá, não sei. A amiga tinha bebido demais, porque o evento a gente estressa, né? E aí eu tinha Sim. tomado todas naquele evento. Naquele ali foi assim, pé na jaca. Um surto. Roubei o microfone do cantor, cantei por ele, do cara lá que tava da banda. Foi um verdadeiro caos. Eu só sei disso pelos vídeos, né? Porque lembrar, não lembro. Mas que venham mais eventos como esse, né? Por favor, né? Eventos É, saudáveis, gostosos. E é. aí, quem estiver assistindo também, quando souber dos eventos, apareça lá para Vem falar com a gente, participar, né? porque é muito. Tem que Vocês viram que é participar. só gente legal, né? Eu e a Kai, a gente tá sempre pelos eventos. Então venham que vocês vão É. amar. Tirando base por nós, vocês vão ver que o resto do pessoal é todo assim nessa vibe. Gente, para você que acompanhou o Publifran, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça aí, se não se inscreveu ainda no canal, se inscrever, compartilhar esse vídeo e compartilhar os episódios que estão lá nas plataformas de streaming também. E semana que vem a gente está de volta com mais um super convidado. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau.